Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia! Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, estamos no livro Liberdade Interior de Jacques Philippe, você sabe, né? Não sei se você está gostando, eu tô super gostando. E nós agora vamos por uma série de vídeos que vamos falar sobre aceitação do sofrimento. Olha isso, aceitação do sofrimento. Hoje nós vamos falar de uma forma especial sobre o que é acolher um sofrimento. O que é acolher uma contrariedade. Olha isso. E o nosso querido escritor e autor desse livro, Jacques Philippe, ele fala: o princípio fundamental é: não podemos mudar eficazmente nossa vida, a não ser que comecemos a acolhê-la integralmente. Acolher todos os acontecimentos, mesmo aqueles em que somos confrontados. Olha isso, acolher a contrariedade. Então, na verdade, quando falamos disso, pensamos assim, né? Sempre quando pensamos em contrariedade, a gente pensa em algo muito ruim, né? Parece que vem realmente contra você. E é uma visão que a gente precisa começar a lapidar. Porque aquela fala funciona para nós. A fala do Evangelho, onde diz que aquilo que aparentemente está contra você está a teu favor. Preste atenção nisso. Aquilo que aparentemente está contra você não está aparentemente. Na verdade, está a teu favor. Então a contrariedade, ela tem esse choque, né? Porque é alguma coisa que você não espera, alguma coisa que dói. Então, no primeiro momento, é alguma coisa que te deixa um pouco sentido, sabe? Gera uma dor. Mas o próprio autor, ele traz a interpretação e ele fala assim: não se trata de nos tornarmos passivos, engolir tudo, não é isso, né? Sem reagir. Todos nós fazemos a experiência de que não importam quais sejam nossos projetos ou planos bem elaborados, há situações que não conseguimos dominar. E uma multidão de acontecimentos que contrariam as nossas previsões, que frustram as nossas aspirações. E tem algumas coisas que nós precisamos aceitar, de fato. Agora, o autor, ele fala assim, mais interessante ainda: o que me parece mais importante é não nos contentarmos em aceitar de mau grado, mas realmente acolhê-los. E ele fala, então, acolher de fato uma contrariedade seria o quê? De novo, Jacques Philippe fala, não simplesmente suportar alguma coisa, mas de certa forma escolher por ela. Sim, escolher. Então, escolher significa, aqui é um ato livre que nos permite não somente nos resignar, mas também acolher positivamente aquela situação. Preste atenção. Então, quando eu digo que eu não somente vou aceitar, mas sabe aquele aceitar em que eu vou empurrando com a barriga a coisa, sabe? Não é disso que Jacques Philippe está falando. Ele está falando de escolher, dizer assim, eu quero viver essa situação. Se Deus assim permitiu, eu quero viver a situação. Isso é o escolher. Escolher por aquilo. Ele diz que é um ato livre. Preste atenção agora na sua vida, por favor. Preste atenção agora nesses momentos em que você talvez diz, não, eu não quero viver. De várias formas, né? De várias formas. Talvez com a sua birra, talvez com a sua reclamação, talvez com a sua ignorância, talvez com a sua autossuficiência, mas você de alguma forma diz, isso aqui eu não quero viver. Que hoje esse pensamento do nosso autor, ele nos faça refletir um pouco sobre as nossas reações diante daquilo que nos acontece. Você tem dito muito não ou dito muito sim diante das suas circunstâncias? Pensa nisso.
Pensa nisso nesse dia agora que amanhece, para que você possa realmente perceber se você está conseguindo acolher as coisas que estão te acontecendo, ou simplesmente se resignar a elas. É uma tentação. Somente dizer, aceitei, mas na verdade você não entendeu exatamente o que Deus está falando através daquela situação, o que Deus quer te ensinar através daquela situação. Por isso, pense bem, que o Espírito Santo nessa hora já esteja tocando profundamente o teu coração, sabe, profundamente, que você comece a entender que Deus, Ele age de uma forma linda, mas que às vezes não cabe na nossa cabecinha. Vem, Espírito Santo, sobre nós e encha o nosso coração de esperança. Abra o nosso coração, Senhor Espírito Santo. Vem sobre nós e nos dê a graça de vivermos o dia de hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. Vem, Espírito Santo. E que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nós possamos seguir em missão nesse dia. Em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.